sou Rafael, psicólogo, e a qualidade que eu mais gosto na Asuka é a que mais falta pra ela no anime. Hoje vamos refletir sobre a piloto da Unidade 02, Asuka Langley. Tem spoiler do anime, dos filmes de Evangelion... Vamos lá. Coragem. Dentre as principais características que eu admiro na Asuka, essa é, sem sombra de dúvidas, a qualidade que mais me chamou a atenção nela em todo o anime. Pensa só, nem em momentos terríveis ela deixa de lutar. Não porque ela não tem medo. Afinal, como retrata em um diálogo da famosa série e uma das minhas favoritas, Game of Thrones, onde o personagem Bran fala: "Pai, pode um homem ainda ser corajoso se ele está com medo?" E o Ned fala: "Essa é a única vez que um homem pode ser corajoso." Stanley Hatchman, em seu maravilhoso livro Medo e Coragem, fala que a coragem é uma qualidade da mente ou espírito que permite que uma pessoa enfrente dificuldade, perigo, dor, apesar da ansiedade e do medo. Ou seja, se você não experimenta ansiedade ou medo de fazer algo, então é fácil de fazer e não requer coragem ou força. Na perspectiva de Hackman, ele sugere que quanto mais alguém sente temor a fazer algo e mesmo assim o faz, maior seria a coragem daquele indivíduo. Uma coragem e determinação gigantesca de uma personagem que costuma ser excelente em muitos aspectos. Fala 3 idiomas, terminou a faculdade muito cedo, além de pilotar um Eva, está responsável pela salvação da humanidade. Mas aí sabemos que por detrás de uma enorme coragem se esconde um enorme medo. Qual medo é esse? Ela aparece pela primeira vez no episódio 8 do anime, trazendo basicamente uma nova forma de experimentar a história, a princípio ali como uma contrapartida do Shinji, que tem uma maior passividade, entre aspas, relacionado à vida, mas o grande ponto é que os dois são lados de uma mesma moeda. Como assim? A Asuka se mostra desde a primeira aparição ser uma menina bastante autêntica, arrogante, bem prepotente, porém extremamente confiante. Motivos que fizeram eu gostar dela, mas por detrás de tudo isso existe uma carga de situações passadas, e é isso que liga a Asuka e o Shinji. Ambos são vítimas de traumas na infância, ambos foram privados de amor parental incondicional, e ambos empregam um mecanismo de defesa para lidar com tudo isso. Asuka é filha de Kyoko Zeppelin, que era uma cientista que participou de um experimento relacionado à Unidade 02, que é a unidade que a Asuka pilota, e a mãe dela volta dessa experiência com um comportamento bem diferente, tratando uma boneca como se fosse sua própria filha, e tratando a Asuka não mais como filha, rejeitando ela. Ou seja, essa situação impactou a Kyoko de uma forma absurda. Dá pra fazer um vídeo sobre isso. Logo depois, a mãe da Asuka acaba tirando sua própria vida. E o pior, a Asuka presencia toda essa situação, o que marcaria por si só toda a história dessa personagem, e explica muitas das atitudes que ela tem durante o anime. Asuka fala que odiava seu pai e sua mãe, e por isso iria viver sozinha. Pra mim, esse é o grande motivo dela tentar ter essa personalidade mais independente. Pelo menos é o que ela tenta. Só que estamos falando de alguém que quer estar sozinha, mas ao mesmo tempo tem uma enorme necessidade de atenção, um desejo enorme de ser notada. É interessante como cada relação que ela tem com uma pessoa explica um pouco de como é a personalidade dessa personagem. A Rei, por exemplo, a garota sem sentimentos, que a Asuka chama o tempo inteiro de boneca, uma provável referência à boneca que acabou marcando ela na infância, a Asuka simplesmente acaba provocando ela em diversos momentos, mesmo com a Rei não revidando, mostrando o tanto que essa personagem tem dificuldade em se colocar no lugar do outro. E quando ela provoca e falha em provocar, ela lida com aquilo ficando com raiva. Esse comportamento de reclamar, a Asuka repete em vários momentos no anime. Ela cria um hábito que compromete a relação dela com todos os outros personagens da história. O seu cérebro, o meu cérebro, ama a eficiência e não gosta de trabalhar mais do que o necessário. Pareceu um tempo atrás. Quando você repete um comportamento, como reclamar, como é o caso da Asuka, seus neurônios se ramificam uns aos outros para facilitar o fluxo de informações. Isso torna muito mais fácil repetir esse comportamento no futuro. Tão fácil, na verdade, você pode nem perceber que está tendo esse comportamento. E esse hábito de reclamar vira um padrão na vida da Asuka, e com cada personagem ela vai reclamar de uma forma diferente. Pesquisas da Universidade de Stanford mostraram que reclamar encolhe o hipocampo, uma área do cérebro que é fundamental na resolução de problemas e de um pensamento mais complexo, um pensamento mais inteligente. E os danos no hipocampo são assustadores, especialmente quando você considera que ela ali é uma das principais áreas destruídas pelo Alzheimer, por exemplo. E essa raiva da Asuka pode vir muito bem de uma necessidade absurda de controle. E a solução que ela encontra pra isso é tornar-se independente e confiar em si mesma, pra não tentar ser decepcionada pelos outros, porque ela foi muito decepcionada quando criança. E pra ela, ser criança é um estado fraco, vulnerável e dependente. Algo que ela não quer ser. Ela quer se tornar adulta o mais rápido possível pra poder ter esse controle que ela quer. E aí sua relação com a Misato se torna totalmente problemática. A Misato é a adulta na vida da Asuka. É a pessoa que só por estar ali cuidando dela no mesmo ambiente, estaria meio que impedindo ela de exercer esse modo adulto dela. E quando esse controle não vem, ela expressa essa raiva. E com isso as pessoas ali ao redor não gostam muito da presença dela
dela. Na verdade, ali no anime quase ninguém se importa com ela. Ela não admite quando está errada, sempre culpando a outra pessoa. E aí que vem outro ponto, que são os seus traços do transtorno de personalidade histriônica. As características mais notáveis de alguém que possui o transtorno de personalidade histriônica são a emocionalidade excessiva e uma necessidade quase insaciável de atenção. Esses indivíduos estão excessivamente preocupados com a aparência física, têm baixa tolerância à frustração e acabam tendo explosões emocionais, e o seu discurso costuma ser impressionista e vago. Eles veem a atratividade física como uma espécie de cerne de sua existência, e como tal são muitas vezes provocantes na forma de se vestir, bastante extravagantes e inapropriadamente sedutores no comportamento. Existe um grande mito de que pessoas que sofrem com esse transtorno, de que elas não teriam empatia, mas não é bem isso. Quando um problema está diretamente relacionado com uma pessoa com esse transtorno, muitas vezes elas têm dificuldade em vê-lo do ponto de vista da outra pessoa. Essa dificuldade pode muito bem ser vista como uma falta de empatia, mas não é isso. O que acontece é que é difícil para pessoas com esse transtorno lerem emoções que não são suas. Ou seja, eles sentem empatia, só que o comportamento constante de busca de atenção pode dificultar a visão de um quadro geral de um relacionamento. Ou seja, o foco excessivo em si mesmo acaba atrapalhando a enxergar o outro, a enxergar as emoções do outro. Por isso a dificuldade dela em perceber que está machucando Shinji, a Rei, com palavras, a causa desse transtorno é bem desconhecida, mas eventos na infância e genética estão presentes entre eles. E isso sim pode ter pesado nela agir dessa forma. O transtorno histriônico ocorre entre 2 a 3% da população em geral. As mulheres costumam receber esse diagnóstico com mais frequência que os homens. Só que muitos médicos acreditam que os homens são meio que subdiagnosticados. E existem teorias que atitudes autoritárias e distantes provocadas pelos pais podem resultar no desenvolvimento dessa desordem para crianças. Outro componente que poderia ter causado isso na Asuka. O psiquiatra Paul Links explicou que pacientes com transtorno de personalidade histriônica procuram atenção para evitar seu desespero interno. Uma retratação bem clara do que pode ter acontecido com a Asuka. Em um determinado momento, a Asuka passa a não receber a atenção de sua mãe. E ela vai refletir tudo isso depois. E esse é um dos motivos dela sempre tentar fazer essa autopromoção, característica do histrionismo, mas de alguém também que possui uma baixa autoestima. Ela vai tentar o tempo inteiro ali no anime mostrar que é autossuficiente, uma busca excessiva de atenção. O cérebro em desenvolvimento está observando o que acontece no ambiente e se conecta em conformidade para sobreviver nesse mundo que ele presume ser como essas experiências. Por exemplo, os recém-nascidos são extremamente dependentes em chamar a atenção da mãe, por causa do seu instinto de sobrevivência. Quanto mais suas necessidades são negligenciadas durante o desenvolvimento precoce, mais a criança tende a chamar a atenção para preencher esses componentes de sobrevivência e segurança. E a Asuka expressa essa busca por atenção no anime em diversas vezes. O desejo por atenção ele começa na infância e está ligado à alimentação, conforto, proteção. Geralmente continua sendo um desejo primitivo ao longo da vida e pode ir além da mera satisfação. O foco da atenção pode ser uma pessoa ou um item ou uma ideia. A busca por atenção pode aumentar e diminuir e pode ser preenchida por uma atenção amigável e mais acolhedora ou por uma atenção mais adversa e desagradável. Ou seja, o objetivo é chamar a atenção de alguma forma. Uma criança vai chamar a atenção mesmo se a forma de atenção que ela vai receber de seus pais, por exemplo, é com eles gritando com ela, uma atenção negativa. Não importa qual a atenção, o importante é tê-la nesse caso. A Asuka tenta chamar a atenção do Shinji, tenta chamar a atenção do Kaji, sempre às vezes tentando fazer uma espécie de drama. Drama e atenção estão ligados. A resposta óbvia é que o drama chama a atenção. No entanto, é mais do que isso. O drama faz com que a glândula pituitária e o hipotálamo secretem endorfinas, que olha só, são os compostos que suprimem a dor e indutores de prazer que os outros opiáceos imitam. Portanto, o drama ele alivia a ansiedade de querer mais atenção do que você está recebendo. Por isso que quanto mais o Shinji ignora a Asuka, mais ela fica com raiva. Naturalmente, como o drama usa os mesmos mecanismos no cérebro que os opiáceos, as pessoas podem facilmente se tornarem viciadas em fazer drama. E aí, como qualquer vício, você constrói uma tolerância que continuamente requer mais para obter o mesmo efeito neuroquímico. Ou seja, você precisa de mais drama para obter aquela mesma emoção. E é por isso que vemos o comportamento da Asuka de chamar a atenção, de fazer drama, aumentando cada vez mais. E a equivalência entre um e o outro é distinta. Ela vai fazendo mais drama e as pessoas não vão reagindo na mesma proporção que ela. E com isso, a raiva dela aumenta ainda mais. Quando vai chegando no final do anime, a Asuka chega ao ponto até de bater na Rei. Por que você não olha pra mim? As palavras da Asuka para sua mãe, que deixava de fornecer atenção a ela e que estava dando uma boneca, reflete o que acabou acontecendo com ela. Esse comportamento ela repete, ela quer que os outros olhem pra ela. Ela quer uma validação igual a do Shinji. Ela quer ser uma mulher já formada, por isso ela necessita da validação do Kaji. Por isso a importância pra ela de pilotar a unidade 02, porque lá ela já obteve validação. A gente percebe isso pelo comportamento dela usar aquele acessório da unidade 2. Ela usa aquilo em qualquer lugar, como se ela de fato se sentisse
sentir-se orgulhosa por pilotar aquele Eva. E quando ela não consegue fazer isso, é como se ela não tivesse mais nada, justamente pelo fato de que ela não colocava o valor em si mesma, mas sim nesse ato de pilotar um Eva. Ela esboça quase toda a sua autoestima e orgulho em suas competências e realizações como piloto de Eva. Ela quer que todos vejam ela, que fiquem impressionados com ela. Aquilo se torna tão importante pra ela que se ela não pode fazer isso, que é o que acontece depois, a Asuka acaba ficando totalmente sem rumo. Pilotar o Eva era a única coisa que condicionava ela a ter a validação que ela queria. E quando ela perde isso no final, o mundo dela desaba. A Asuka odiava a indiferença. A Asuka não demonstrava de fato quem ela era. Existia ali um grande muro que protegia ela. No episódio 22, na luta contra o anjo Arael, ela se sente descartável. Afinal, ela é trocada pela Rei. E isso faz ela colocar todas as inseguranças dela para fora. Aquele anjo se conecta com ela e ela começa a presenciar de novo tudo aquilo que ela tinha escondido. E presenciar esse passado que estava escondido faz ela negar para si mesma tudo aquilo. Ela fala: essa não sou eu. Quando ela é inundada de novo pelas suas inseguranças, ela fala: ninguém precisa de mim. A gente percebe que é a mesma aprovação que o Shinji queria. A diferença é que ela criticava alguém que era parecido com ela. E isso fazia ela se sentir melhor. Aquele era o mecanismo de defesa que ela tinha. E quando aquilo é posto pra ela, na frente dela, ela começa a se perceber como um lixo. Se ela não conseguisse pilotar o Eva, era um motivo pra ninguém ligar pra ela. Aí ela começa a se depreciar de forma severa, dizendo a si mesma que é um lixo, dizendo a si mesma que ninguém precisa dela. O reflexo de sua baixa autoestima que estava escondida. Asuka dizia que odiava Misato, odiava o Shinji, odiava seu pai, odiava sua mãe, mas mais do que isso, ela odiava a si mesma. Odiava tanto que ela não mostrava de fato quem ela era. Tudo que a Asuka queria era alguém que abraçasse ela, sem ela pedir, sem ela parecer que queria aquilo. Ela queria fazer isso sem mostrar de fato quem ela era, e infelizmente isso é algo muito difícil de fazer. A verdade é que pedir ajuda é um subconjunto de um medo quase que universal, o medo da vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é uma fraqueza. Fugir dela é fugir da essência da nossa natureza. A tentativa de ser invulnerável é a tentativa falha de ser algo que não somos, e principalmente para fechar nossa compreensão da dor dos outros. Se você não se permite mostrar suas dores, como você vai entender a dor do outro? Um estudo alemão inspirado no trabalho da pesquisadora Brené Brown descobriu que a vulnerabilidade parece fraqueza quando é experimentada por dentro, mas parece coragem quando é vista por fora. Ou seja, quando vemos isso nos outros, estamos inspirados. Quando os outros baixam suas pontes, isso meio que nos dá a permissão de baixar a nossa também, permitindo cruzar esse caminho entre nós. E se isso envolver pedir desculpas, pedir ajuda, admitir um erro ou insegurança, ser o primeiro a confessar o seu amor por alguém, ou o primeiro a admitir que errou numa briga. E esses são os presentes da vulnerabilidade. No último filme, isso fica sintetizado no que o Aida fala pra ela, quando ela está novamente se lembrando do que aconteceu com ela no passado, e quando ela começa de novo a ter desprezo por ela, o Aida simplesmente fala: Asuka, você é você, e isso basta. É normal sentir medo de ser vulnerável, e quanto mais prejudicial percebemos o quanto o mundo é, mais nos defendemos, e menos estamos inclinados a mostrar as rachaduras que temos na nossa parede. É o grande enigma do muro. Você mantém os outros do lado de fora do muro. Em contrapartida, se mantém dentro dele preso sozinho. Revelar é curar. Afinal, é assim que você conhecerá uma das maiores satisfações que podemos ter na vida: ser amado por quem de fato você é, e não por quem você finge ser. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.